Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez com esse nosso objetivo de levar a vocês um conhecimento especial a respeito de tudo aquilo que ainda está para acontecer. Estamos felizes por poder alcançar o coração de milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Eu jamais venho aqui, por este canal, trazer uma palavra na qual eu realmente não tenha aprofundado, um assunto que eu não tenha realmente me aprofundado. Queria tirar uma foto de vocês aqui, de tudo aquilo que está na mesa ali atrás, todo o material que está sobre esta mesa e tudo. Tudo isso para poder, quando eu chegar na presença de Deus, ser inexcusável a respeito de tudo aquilo que nós tivemos oportunidade de fazer nessa vida. E isso ninguém pode tirar. Esse mérito ninguém pode tirar. Porque desde 2005 que nós estamos dando estas aulas gratuitamente. Se você juntar todas as aulas que eu já dei, ela é realmente um curso completo da Palavra de Deus. Entre no nosso site, Osana Bible School, osanabibleschool.com. Se matricule, estude, faça o curso. As pessoas que entram ali, elas são felizes, elas ficam mais felizes, porque elas realmente estão felizes por aprender a palavra de Deus. Tem várias pessoas agora, nesse momento, entrando conosco, mas veja só, nós fazemos aqui o que nós fazemos na sala de aula. Nós trazemos a palavra de forma honesta para o seu coração. Então, é uma alegria poder saudar a todos vocês. Já saudei na parte preliminar e agora então nós vamos diretamente à aula em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela sua audiência. Divulguem. Muitas pessoas estudam aí, mas elas ficam quietinhas. Elas por que eu vou divulgar? A pessoa vai conhecer o mesmo que eu conheço. A palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus é viva e eficaz. Às vezes, de uma só frase, você faz um livro. De uma frase de tão viva e eficaz que é a palavra de Deus. Eu não tenho medo nem receio de... Alguém diz, pastor, você está dando essas coisas para o povo gratuitamente? Eu disse, rapaz, cada vez que eu dou, eu recebo muito mais. Eu tenho tanta coisa que eu tenho aprendido e recebido do meu Senhor, que se eu ficasse 24 horas por 100 anos dando aula para vocês, não esgotaria. Veja o que eu estou dizendo. De todos os assuntos da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, qualquer assunto, família, finanças, economia, família, Bíblia, bibliologia, soteriologia, qualquer assunto seja para mim, eu papo tudo. Eu papo tudo. Então, meu amigo, por quê? Porque eu gasto muitas horas aqui. Muitas horas. Mais de 16 horas. Antes eu tinha uma média de 16 horas por dia. Agora eu mato isso aí rapidamente. Já passado. Então, eu queria que vocês tivessem a mesma graça, a mesma unção, amassem a palavra do mesmo modo que eu também amo a palavra. Então, colocando para vocês esse momento íntimo, interno, estude, entre lá no osanabibleschool.com e estude, baixe os materiais, as Bíblias Alfa e Ômega, elas são 2 livros textos, com elas 2 você não precisa mais nenhum outro livro. Por isso que eu fiz a Bíblia Bereana, porque a Bíblia Bereana ela tem todos os desenhos da escatologia de Apocalipse. Se você não conhece a Bíblia Bereana, se você não tem entendimento do que é a Bíblia Bereana, essa parte bibliana é que toda é só escatologia. Depois que termina a escatologia, começam os desenhos do Apocalipse. Termina a escatologia. Todos esses desenhos aqui, deixa eu ver quantos são. Temos aqui 49 desenhos da escatologia e daí começam os desenhos de Apocalipse,
e vem todas as 7 igrejas da Ásia, tá vendo? Todos os desenhos da escatologia estão aqui e do Apocalipse. Fora o de Salmos que eu coloquei. Fora os desenhos da teologia sistemática que estão lá no início de Gênesis. Essa Bíblia é uma relíquia. Essa Bíblia é uma relíquia, a Bíblia bereana. Então eu tenho comentário na Alfa, eu tenho comentário na Ômega, tenho os desenhos na bereana e tenho na Bíblia Bible Cronos, eu tenho os temas em cronologia, a Bíblia em cronologia. Na Bíblia Agenda eu tenho todos os ministérios da igreja na prática, tenho também os estudos todos em temas. É uma Bíblia temática que você tem todos os estudos em temas com os versículos, essa riqueza da Bíblia Agenda. E alguém perguntou, pastor, por que você pôs tantas Bíblias? Porque cada uma é uma ferramenta. É como o alicate, o serrote, a maquita, é como o martelo. Cada uma tem um objetivo, cada uma tem um propósito. E a Bíblia bereana ainda tem o dicionário do aconselhamento pastoral. Você quer falar de suicídio? Está ali tudo explicado para você. É salvo ou não é salvo? Então, tudo isso. Estou orando a Deus para que Deus nos dê o dinheiro, a condição econômica, para que a gente possa publicar a Bíblia Expressa, que já está lá na imprensa, e também a Bíblia bereana do Antigo Testamento, que vão ser 2 volumes. 2 volumes da Bíblia bereana do Antigo Testamento. O primeiro volume já está pronto, o segundo quase pronto. Estou trabalhando ontem à noite, eram ainda umas 10h20 no Brasil, e eu estava lá tão ocupado que eu também não pude dar classe para vocês. Muito obrigado pela audiência. Vamos então entrar na nossa aula em nome de Jesus. Já baixaram os desenhos. Eu não vou reclamar. Eu dei a chance para vocês baixarem. Eu dei a chance para vocês baixarem esses desenhos. Esse desenho aqui e também o desenho feito à mão que eu pedi para vocês baixarem também. Ele sumiu daqui. Ele está por aqui. Deixa eu ver se eu encontro ele por aqui. Esses 2 desenhos. Para vocês baixarem esses 2 desenhos. E esse também que eu fiz à mão. Esse é a origem desse. Ok? Vamos lá. Em primeiro lugar, só para relembrar, né, o que nós já estudamos desde o princípio até aqui. Vamos lá. Muito bem. Pai, abençoa esta classe. Obrigado pela presença de todos os meus amigos que estão presentes aqui. É uma honra muito grande poder transmitir a Tua palavra para eles, meu Senhor. Abençoa a vida deles, meu Pai. Que o coraçãozinho de cada um deles possa estar purificado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua grande obra de santificação, que é a Tua obra por nós, Senhor, nosso resgate. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de ensinar a Tua palavra. Nos ajuda, nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Olha só, se eu não tivesse ensinado a vocês a questão dos anos sabáticos, vocês jamais poderiam entender a última semana, que é a última semana de 7 anos. Porque alguém pergunta, pessoas leigas que nunca estudaram, eles perguntam, pastor, por quê? Por que há esses 7 anos? De que origem? Onde se originaram esses 7 anos? Porque todo mundo fala da grande tribulação, que a grande tribulação é um período de 7 anos. Por que isso? Ontem mesmo um grande amigo meu perguntou, disse, mas o cara já está na igreja? Já tem mais de 25 anos, você está na igreja? Sim, rapaz, eu nunca entendi esses 7 anos. Dá para você me explicar esses 7 anos? Então, eu disse para ele, você tem que assistir às aulas anteriores. Por quê? Porque você jamais poderia entender esses 7 anos finais aqui se você não entender
os anos sabáticos. Então, ele disse, então é por isso que você está falando direto dos anos sabáticos. Esse é o meu objetivo. Porque se eu não falar desses anos sabáticos, você não vai entender a grande tribulação, a GT, a grande tribulação. Então, só relembrando, 7 em 7 anos, né, de 7 em 7 anos, então você tem de 1, 14, 21, né? 28, 35, 42, 49. E você tem aqui, então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Botou um aqui. 7. É 1, botou 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 anos sabáticos. AS. 7 anos sabáticos. Ou seja, desse aqui para esses 7 anos, desse 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 para esses 7 anos. Aí entra então o ano 50, que é o ano 50 é um ano também, é um ano de liberdade também. Só que ele é chamado, em vez de ser chamado ano sabático, ele é chamado de jubileu. Jubileu. Jubileu, que é um tipo dos 1000 anos. É um tipo dos 1000 anos do reino de Cristo, do RC. Isso é importante vocês observarem. E calma aí, ok? Então, se eu não tivesse falado desses anos sabáticos para vocês, eu não poderia de forma nenhuma falar da grande tribulação em si, porque aqui nos leva bastante tempo e torna realmente um conhecimento muito pesado para aqueles que nunca tiveram nem ideia disso. Então, eu não vou falar na linguagem nem nem da linguagem das pessoas mais atualizadas quanto a isso, mas vou tratar de colocar de uma maneira que todos possam compreender esta palavra. Você que está assistindo, não fique dando uma de professor, querendo adiantar o assunto, né? Eu tenho uns imbecis aí que eu fico na carne com eles, porque eles querem aparecer, eles entram aqui para aparecer. Eles não entram com o coração puro. Limpa o Senhor deixa essas pessoas de coração puro. E as que não sejam de coração puro, eles expulsam e mandam um anjo, Senhor, e tira essas pessoas daí. E nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Então, se nós não tivéssemos estudado esses anos aqui, nós jamais poderíamos entrar na última semana. Então, vamos apagar esse desenho aqui e nós vamos, então, entrar na aula em si. Vamos lá. Eu vou deixar essa parte aqui para vocês, né? Aqui o desenho. Vocês têm um desenho ali em cima que nós vamos entrar. Quero entrar lá, sim, eu vou entrar em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos que estão aí. Honra que vocês estejam aí. Amém? Os de coração puro, limpo, né? Aqueles que estão com coração puro mesmo. Em nome de Jesus. Ok. Temos um desenho. Uma semana é igual a 7 anos. Esse texto está baseado nesse ponto importante aqui, que é o livro de Levítico. Levítico, capítulo 25. Uma semana de 7 anos. Vamos lá. Levítico, eu sempre digo Levítico, dei muita aula em espanhol, acabei pegando isso. O Levítico 25, né? Ele fala assim: 6 anos semearás o teu campo, verso 3 e o verso 4, e 6 anos poderás a tua vinha, mas no 7º ano a terra terá descanso solene. Então, esse é o texto. Levíticos 25, 3 e 4, 7. Então, ele vai trabalhar toda a escatologia,
que é o estudo das últimas coisas, vai ser trabalhado em função dos anos sabáticos. É importante. Alguém pode escrever aí? Toda a escatologia vai ser trabalhada em função dos anos sabáticos. Todos. Você não conhece nada de ano sabático, não tem autoridade para falar sobre as 70 semanas de Daniel, porque você não sabe nem de onde está vindo. Entendeu? Então, isso aqui é importante, muito importante. Abra os seus olhos, Douglas, Renato, João Batista, Kleber, Tiago, Soares, Raniel, todos vocês que estão me ouvindo agora. É importantíssimo esse ponto. Toda a escatologia é baseada no ano sabático. Alguém escreva aí. Toda a escatologia é baseada nos anos sabáticos. Conhecimento você não vai entender nada e nem pode ensinar nada. Amém? Importante. Ok. Então, um ano. Perdão. Aqui, deixa eu apagar isso aqui. Vou colocar mais para cá. Vou colocar mais para cá. Então, uma semana equivale a 7 anos. Ok? Uma semana equivale a 7 anos. 7 semanas equivale a 49 anos. Por quê? Porque você tem que multiplicar 7 por 7. 1 por 7. Porque a base é a semana sabática. Repetindo de novo, toda a escatologia é baseada em anos sabáticos. Toda a escatologia é baseada em anos sabáticos. Então, você vai multiplicar uma semana por 7, que é um ano sabático. Você vai multiplicar 7 semanas vezes 7 anos sabáticos. Então, vezes 7, que vai dar 7 anos sabáticos, no caso. 7 vezes 7. Sempre o 7 será importante. Então, você vai ter o quê? 70 semanas, 70S, vão, lógico, equivaler a 490 anos. Por quê? Porque eu multipliquei por 7. 7 é a base. Aqui, 7 é a base. 7 é a base. 7, 7, 7. 1 vezes 7, 7. Vendo aqui? 7 vezes 7, 49. Ok? 70 vezes 7, 490. 490 anos. Tá certo? Deixa eu colocar aqui. 490 anos. Você percebeu? Então, 7, 49 e 490. Muito bem. Por isso que o povo de Israel foi levado cativo. O povo foi levado cativo porque ele teria que guardar, em 490 anos, ele deveria ter guardado 70 anos sabáticos. E ele não guardou os 70 anos sabáticos. Ele deixou de guardar os 70 anos sabáticos. Então, o que Deus? Esses 70 anos que eles não guardaram, Deus teve que cobrar deles no cativeiro. Então, Deus vai cobrar os tempos de descanso que você não cultuou a Ele. Então, quando você está cultuando a Deus, é um tempo, é um pedacinho do sabático que você não guardou, espiritual. O culto, quando nós paramos para orar, nós estamos descansando nele. Né? Por quê? Porque Deus deu um novo sábado para o povo de Deus. É hoje. Hoje é sábado. Então ele tirou essa semana sabática e nos deu o sabático todos os anos. Onde está escrito isso? Em Hebreus capítulo 4, finzinho do 3 e todo o capítulo 4. Se você endurecer seu coração, você vai entrar no seu descanso. Você vai entrar na sua terra. Se você não endurecer seu coração, você vai ter a sua casa. Você vai ter a sua propriedade. Porque dentro da sua casa, da sua propriedade, o maná não cai mais. Agora você vai ter que plantar para colher. E quando colher, tem que guardar um ano inteiro para o Senhor. Isto é, este ano inteiro, 365 dias, é um tipo da graça. Estou resumindo todas as aulas agora, poucos minutos. Então, de novo, um ano, aqui ó, uma semana sabática é igual a 7 anos. 7 semanas sabáticas é igual a 49, porque tem que multiplicar pela base. A base sempre será 7. A base sempre será Levítico 25, 3 e 4. Tendo dito isso, nós podemos então dar continuidade. Queremos.
Obrigado pelos alunos que estão colocando aí. Muito obrigado por isso. Isso é muito importante. Seu acompanhamento da sua classe. Muito obrigado. Deus abençoe você. Obrigado pela presença dessa classe. Posso imaginá-los todos juntos? Vamos dar uma glória a Deus para que Ele seja glorificado. Glória, glória ao nome do Senhor, nosso Deus, Yeshua HaMashiach, aquele que está presente em nós pela sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado. Deus abençoe. Vamos lá. Então, vamos apagar esse ponto. Aqui, ó. Vocês estão vendo, é uma meia chique. Uma meia chique. E como eu não tinha o apagador por aí, tá por aí, tá bom? O que eu fiz? Não fale pra net, ela vai ficar brabinha comigo, ela vai ficar brava. Então eu peguei, enrolei a meia para fazer o apagador. Não fale nada pra net. Ok, muito bem. Ok. Então, nós estamos aqui, olha só. A base é 7. Nós temos aqui a base é 7. A base é Levítico capítulo 25, Levíticos 25, 3 e 4. Essa é a base, não podemos perder a base, ok? Muito bem. Agora vamos para outro ponto. Não se esqueça, de novo, que uma semana, tá? 7 semanas e 70 semanas. Uma semana, 7 semanas. De novo, 7 anos, tá? 49 anos, tá? 7 anos, 49 anos e 490 anos. Ok. Nós temos isso aqui. Essa é a base. Quando Jesus vier, terão já passado 6 mil anos, né? Da história bíblica. 6 mil anos da história bíblica. Mas ele vai reinar mais 1000 anos. Para ele entrar no estado eterno, ele já vai começar reinando com 1000 anos. Pagando, daí nós temos 7 mil anos. Então ele vai reinar 1000 anos já, os anos sabáticos adiantadamente e também cumprindo automaticamente os anos sabáticos que ficaram para trás. Já pensou? Que Jesus maravilhoso. Então, ele sabe que não pode ser de Jericó. Não, perdão, ele não sabe se ele sabe que se ele não realmente entregar as primícias de Jericó, ele não entra nas cidades da Palestina. Eu estou falando do ponto de vista parabólico, parábolas, por parábolas vocês entenderem que está pagando de forma adiantada a sua conquista que ele vai fazer, que ele vai ter. Então, esses 1000 anos que vocês estudam, o milênio, você fala, por que o milênio? Por que o milênio? Por que o milênio tem que existir? Porque ele tem que pagar os 1000 anos sabáticos que a terra não cobrou. Ele não pode estar em cima de uma terra que não cultuou. Ele não pode pisar em cima de uma terra que ele não entregou. Então, por isso que os leões vão se juntar aos cordeiros, né? Nós vamos voltar ao Éden por causa do seu governo. Então, ele sabe qual é o princípio do sucesso, ele sabe qual é o princípio da prosperidade. E por isso ele vai pagar os anos sabáticos. Aleluia, bendito seja o nosso Senhor. Então, seu governo não vai ter cativeiro, seu governo não vai ter guerra, seu governo não vai ter pobreza, porque ele está pagando os anos sabáticos que a terra não. Isso aí é o reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Agora, outro ponto importante, vocês precisam pegar agora, que é, vamos fazer agora a leitura de Daniel, capítulo 9. Vamos fazer a leitura de Daniel, capítulo 9. E aí nós vamos... São 2 textos. Poderia começar no 7, mas eu não quero. Vamos lá. Vamos para o 9, 24 de Daniel. Diz assim, 7 semanas estão declaradas sobre o teu povo Israel e sobre a santa cidade. Cidade, aqui, ó, para exterminar a transgressão e para tirar o pecado, são os objetivos das 70 semanas, que é exterminar a transgressão, os objetivos das 70 semanas, tirar o pecado, expiar
a unidade, verso 24. Trazer a justiça eterna, quer dizer, o Senhor Jesus. Selar a visão, cumprir a visão. E a profecia, cumprir a profecia. E, por último, ungir o Santo dos Santos. É aqui que é importante. Porque quando Jesus vier, ele vai ungir o Santo dos Santos. Por isso que esse templo que o anticristo vai construir nessa última semana, quer dizer, o anticristo vai aqui é a última semana, é a 70ª semana. Ok, vou chegar lá, só estou adiantando um pouquinho. Quando o anticristo construiu o templo, aqui, ó, quando o anticristo construiu o templo, vendo aqui, ó, que ele construiu esse templo vai durar só 3 anos e meio. Porque quando o anticristo vier e ele construir esse templo, porque a Bíblia diz que é o próprio Cristo, ele como falso Cristo vai enganar, porque ele vem no poder da mentira. Tudo que ele disser será mentira. Ele pode ser um venezuelano e por causa do poder da mentira dizer que é um judeu e todos vão acreditar, porque ele virá no poder da mentira, no poder do engano. Então, nada que ele falar é verdade. Nada que ele disser será verdade. Então, isso aqui é importante vocês entenderem. Esse templo não será ungido. Esse templo, aqui é um chifre, aqui, ó. Aqui é um chifre, o azeite derramado. Não será ungido. Por quê? Porque Jesus não voltou. Jesus só volta aqui, olha aqui, ó. Olha aqui a cidade. Jerusalém desce. Ela vem descendo desde os dias de João. Ela vem descendo. Ok? Equivalentemente, 7 anos antes que ela chegue no seu estado, a igreja do Senhor Jesus, a esposa, não é noiva, é a esposa, será introduzida na cidade nesse período aqui. Ele não vai vir 2 vezes, vir e voltar. Seriam então 3 vindas. Ele não fala de 3 vindas, fala de uma vinda. A cidade está descendo. Exatamente no destino palestino, onde ela quer chegar, que é sobre a cidade terrena de Jerusalém, sobre a terra, ali onde ela vai ficar sobre. Ela vai ter toque na terra, ela vai ficar sobre a terra. Como diz Apocalipse 21, como diz Isaías 4, 2 em diante, ela será como um pavilhão sobre a terra. Nós não vamos morar na terra, a igreja não vai viver na terra. Ela pode trabalhar na terra durante esse milênio, mas a casa da igreja é a Nova Jerusalém, é a nossa casa, é a esposa do Cordeiro, ao mesmo tempo que ela é a esposa do Cordeiro, isto é, a igreja, mas também ela é o local, também chamado local. Ok? Muito bem, o lauro local dela. Então, ela será colocada aqui. Essa é a roca que nós temos que ter. A base dos 7 anos, da escatologia dos 7 anos, dos anos sabáticos, e a base também da cidade descendo. Porque se você não compreender a cidade, então você não pode entender escatologia. Não pode entender escatologia. Outra coisa que você não pode entender escatologia é que João foi arrebatado das 3 dimensões. Ele foi arrebatado das 3 dimensões dessa cidade. Ele foi para o É, ele esteve no É e ele esteve no Será. Quando ele estava no Será, é lógico que ele tinha que falar no futuro. Mas quando ele estava no Era, ele tinha que falar como se já tivesse passado. Por isso que algumas vezes, quando você lê o livro de Apocalipse, algumas vezes está no passado e outras ainda estão no futuro. Porque por causa do movimento de João. Por isso Jesus, eu sou o que era, que é, que há de ser. Eu sou as 3 dimensões do passado, do presente e do futuro. Deus em Cristo nos revela isso através da palavra. Por isso que o livro de Apocalipse chama-se Revelação. O livro de Apocalipse chama Revelação. Apocalipse. Revelação. Quer dizer revelação. Isso é muito importante. Okay. Henrique Fernanda Mendonça entrou em parafuso porque você não assistiu anterior. Então tem que assistir as aulas anteriores em nome do Senhor Jesus. Ok? Muito bem. Então você só tira, pega 7 mil e conta de 1, 7, 14, 21 e vai até 7 mil, você vai ver que você vai achar 1000 anos sabáticos. Só isso. Aí você não entendeu, então tem que fazer um caderninho, que nem a professora mandava a gente fazer. Ok, muito bem. Eu não vou poder entrar em detalhes aqui, né, meu amigo? Ok, muito bem.
você perde a essência da palavra. Vocês perdem a essência do entendimento, porque eu estou dando aqui, porque tem uma dúvida do passado. Vai plantar batata, rapaz. Vai plantar batata. Vai plantar batata, coquinho, vai catar coquinho, rapaz. Para de graça. Não perde a essência da palavra. Põe a cabeça aqui. Você está recebendo a palavra aqui e está pensando amanhã, no passado. Para de graça. Ok, vamos lá. Então, de volta para cá. Aqui, eu estou dizendo que quando o anticristo vier construir o templo falso, esse templo não vai ser ungido. Por quê? Porque Jesus não veio. E quando Jesus vier, é ele que vai ungir o templo. Então, exemplo, que ele tem que ser assustado, porque estão construindo o templo. Pastor Alderi, estão construindo o templo. Oh, meu Deus! E por quê? Falta de entendimento, falta de conhecimento, falta de entendimento na vida. Entendeu? Ok. Esse pessoal aqui, nos Estados Unidos, está juntando dinheiro nas igrejas evangélicas. Até a Igreja Assembleia de Deus. A Igreja de Deus nos Estados Unidos está mandando um dinheiro lá para o pessoal do canal, que eu vou citar aqui, porque estão juntando dinheiro, segundo eles, para ajudar na construção, para adiantar a vinda do Senhor Jesus. Veja isso aqui, que coisa tremenda. Veja que terrível. A falta de conhecimento. Vou repetir a ignorância desse povo. Olha que eu estou no país do primeiro mundo, hein? Olha que eu estou no país que eles dizem aqui que eles são melhores, que eles entendem tudo de Bíblia, que eles entendem tudo de escatologia, que eles são os the best. Olha aqui, hein? Estão juntando dinheiro aqui nos Estados Unidos. Eles estão, estou repetindo de novo. Você está assistindo a aula, está querendo saber coisas que eu não estou dando aqui. Está querendo saber coisas do amanhã, não fixamente na aula. É um péssimo aluno, vai ser um péssimo professor, porque não sabe, não quer aprender. Irmão, sai da sala, sai daqui, por favor, vai fritar um bife lá e vai comer, rapaz. Deixa de ser usado pelo espírito da treva, meu amigo. Estou repreendendo em nome de Jesus. Amém? Ok, voltando. Quando o anticristo vier, ele vai construir o templo. Aí, capítulo 24. Quais os objetivos das 70 semanas? Aí, número 1, exterminar a transgressão. Número 2, tirar o pecado. Número 3, expiar a iniquidade. Número 4, trazer a justiça eterna, que é o reino de Cristo. Tá? Quando o templo verdadeiro for construído, vai trazer a justiça eterna, o reino eterno, o Deus eterno, o rei eterno. Aí, hein? Selar a visão, selar a profecia. Então, você tem quantos? 7 objetivos nas 70 semanas. 7 objetivos nas 70 semanas. Isso aqui é muito importante. Ok? Olha, irmão, cortando o áudio, cortando o som, vou continuar. Eu não vou parar, de jeito nenhum. Vamos lá. Ok. Muito bem. Entra e sai, entra e sai. Não vou parar a aula. Não vou. Ela vai continuar. Tá certo? Muito bem. Agora, veja só aqui. Muito importante. Eu tenho que terminar esse ponto, tenho que terminar essa aula. Mas aí eu pensei, eu ia dar essa última aula. Não vou. Eu vou continuar. Eu vou ter misericórdia e vou dar continuidade a essa aula. Ok? Então, voltando. Então, esse templo será, quando o Senhor vier, ele vai construir o templo. Aqui que ele vai construir o templo. Aqui, ó. Aqui que ele construirá o templo. Aqui ele construirá. O verdadeiro templo entrará nos 1000 anos. Este será, quando ele voltar, que ele vai construir. Este será falso. Será derribado. Os islãs vão os islãs vão destruir esse templo e a falsa igreja que estará aqui nesse período. A falsa igreja que também estará aqui. E vai destruir tanto o templo de Jerusalém como vai destruir a falsa igreja nesse período de 3 anos. Por quê? Porque o falso profeta virá deles. O falso profeta virá do Islã. O falso profeta. Ele fará um pacto para poder restaurar o domínio do anticristo, que aqui em 3 anos e meio ele estará sem autoridade. Então, para ele poder continuar os anos e meio, ele vai ter que fazer um pacto com o Islã. Ele se levantará, o falso profeta, contra a igreja e contra Israel. Os dois trabalharão. E
receberá aqui, ó, receberá aqui uma nova autoridade do dragão para ele poder continuar o trabalho dele junto com o falso profeta. Ok, meus irmãos? Isso aqui é uma parte muito importante, muitíssimo importante mesmo. Ok? Tempo de Ezequiel 48. Esse aqui é o tempo de Ezequiel. Esse aqui é o falso tempo. Esse é o verdadeiro. E esse vai ser o falso. Amém, meus irmãos? Então, quero terminar essa aula agora, mostrando para vocês, embora eu vá continuá-la, mostrando aqui para vocês essa. Observe o desenho, por favor. Fica a parte aqui. Tem que pagar essa parte aqui. Ok? Então, isso mesmo, o Islã vai destruir o templo do anticristo e a falsa igreja. Exatamente. Exatamente. O anticristo está na Terra? Ele está estudando numa grande universidade. Ele já está vivo, sim. Ele já está na Terra. Mas nós não sabemos. Ele também nem sabe que ele é o anticristo. Isso aí é uma coisa... nem ele sabe que ele será o anticristo. Ainda. Essa é uma coisa que ele vai receber. Como diz o livro de Apocalipse, capítulo 13. Não vou agora nesse assunto, porque nós estamos... Ok. Muito, então vamos fazer agora. O texto diz assim, Daniel 9, 25. Sabe em conta, desde que saia a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, a vinda do Messias, o príncipe, haverá subsequentemente 7 semanas e 72 semanas. Olha, você está lendo agora a Bíblia, a versão de Nelson, a versão que eu fiz para vocês. Ó, o Thompson deu aula para vocês, o Bacon não deu aula para vocês, e os Scofield deu para vocês. Então não está valorizado aí, né? Que eu dei para vocês a aula. Amanhã, quando você... eu recebi a aula do Dr. Nelson Rocha na escatologia. E lendo a Bíblia na versão de Nelson. Então, é uma bênção para mim, é uma honra para mim, também. Está entendendo? Então vamos lá. Verso 25. Sabe, pois, que toma em conta que desde que sai a ordem para restaurar Jerusalém, aqui, ó, Neemias, Neemias, 445 a.C., saiu a ordem. Ok. Muito bem. Aí ele diz assim, até o Messias, vou colocar aqui o becinho de Jesus. Ó, aqui o becinho, tá vendo? Isso aqui é muito importante, você entender, né? O mundo diz, Jesus nasceu na manjedoura. Não, Jesus não nasceu na manjedoura. Jesus nasceu numa estalagem. E não tinha lugar para ele, então o puseram na manjedoura. numa manjedoura. Então isso aqui é importante você também. Direito. Leia a Bíblia direito. Ok. Até o Messias, quantos serão? Aí ele diz assim, ó. Desde Neemias até o Messias, veja aí o capítulo 9. Capítulo 9. Sabe, pois, toma em conta, desde essa ordem para restaurar Jerusalém até a vinda do Messias, o príncipe, que é Jesus, haverá subsequentemente 7 semanas e 62 semanas. Então vamos pegar 7 semanas mais 62. 7 mais 62. Por isso que eu fiz aquelas contas no início. Por isso que eu fiz as contas no início. Aqui, ó. Isso é importante. Olha só. Hein? Adriana Lima está dizendo, o Senhor disse que Jesus vai construir o templo? Sim, ele vai, o príncipe que há de vir, há de construir o templo. Leia Apocalipse, leia Ezequiel capítulo 40 ao 48, depois você volta a conversar. Tá certo? Tem que ler esses textinhos aí. Ok. Então ele está dizendo que, verso 25, ele diz assim, sabe, pois, que desde que sai a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até a vinda do Messias, o príncipe, haverá subsequentemente dois grupos. Um
Um grupo de 7 semanas e outro grupo de 62 semanas. Lendo e olha o desenho, ok? Nas quais as ruas, as tranqueiras reconstruídas, mas serão tempos difíceis. Depois dessas 62 semanas, verso 26, será tirado o Messias. Então Jesus morreu. Jesus morreu. Aqui está a cruz. Jesus morreu e foi sepultado. E ele ressuscitou dentre os mortos. Aí a sua ressurreição, ele ressuscitou e voltou ao céu. Será retirado o Messias. Ele morrerá na sexta, será sepultado no sábado e no domingo ele ressuscitará. Então está certo aqui. O texto está dando certo. Ok. E diz que o povo de um príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário. Que isso foi no ano 70. Isso aqui foi no ano 70 DC, depois de Cristo, pelo general Tito. Isso aconteceu de fato. Aí diz assim, até o fim. Então, irá até o fim. Até o fim. Até o fim. Quando o Messias foi tirado, então veio Roma e destruiu a cidade. Quando ele destrói a cidade, desde daquela época, da mulher cirofenícia, qual a importância da mulher cirofenícia? Qual a importância da mulher cirofenícia? Qual a importância dela? A importância dela é porque quando o Senhor Jesus veio, ele veio trazer uma mensagem para o seu povo. Ele veio para pregar para o seu povo. Quando a mulher cirofenícia, ela pediu para Jesus curar sua filha, Jesus disse, não posso, porque eu tenho que dar comida para o meu povo. Eu tenho que dar comida para o meu povo. Eu não posso, de forma nenhuma, comer para os gentios, porque eu vim para dar comida para o meu povo. Foi quando ela disse, até os cães comem as migalhas que caem das mesas, quando os filhos do povo comem. Então Jesus disse, grande é a tua fé. Daquele em diante, que um gentio alcançou a graça de Deus, então começou o tempo da graça a vigorar no relógio de Deus. Então vou ter que apagar isso aqui, né? Não queria apagar desenho de intimidade, mas é importante que vocês tenham esse desenho. Então eu queria... Ô Marcelo, tira um print aí para desenhar, fazer esse desenho, por favor. Print aí, faz o print para mim, por favor. Vou apagar, Marcelo. Faz o print, eu preciso desse desenho aí depois. Ok. Cadê? Ok, tá. Então, aqui. Então, o texto está mostrando para nós, olha o texto, o verso 27, ele fala, verso 26, depois de 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ao fim haverá guerra, segundo os decretos e assolações. Aí, até o fim. Quando vier o fim de quê? Fim das 70 semanas. O fim. Quando você fala de fim, aí é o fim do mundo, é o fim. Então, o mundo diz isso, o fim do mundo. Mas quem entende da Bíblia não se refere a fim do mundo, se refere ao fim das 70 semanas. Então virá o que falta. É isso que ele está dizendo. Então virá o que falta. O que falta? Vamos ver o que falta. Vamos fazer o cálculo e vamos ver o que falta. Vamos ver o que falta. Vamos reaplicar aquele assunto da mulher cirofenícia. Vou ter que... não vou poder apagar isso aqui. Ai, Jesus. Eu tenho que ficar com isso aqui com uma base. Ok, então... Vamos... Tem 7 semanas que são 49 anos. Eu tenho mais 62, porque eu tenho que ter 60. No total, tem que ter 70. Mas contando aqui, eu só tenho 69. Porque 7 semanas mais 62 semanas. Aí você vê quanto é 2 semanas. Sempre você tem que multiplicar vezes 7, que é a base. Vezes 7, que é a base. Que é o ano sabático. Ok, muito bem. Então eu tenho, se eu multiplicar 7 vezes 7, dá 49. E se eu multiplicar 62 vezes 7, então eu tenho 434. Pode fazer contas aí. No total,
dos anos e no total das semanas. No total das 69. E no total dos anos, eu tenho, veja só, 483 anos. Quanto falta? Quanto falta? Falta uma semana. Quanto falta? 7 anos. Pegou? Isso aí. Pegou aqui o mistério? Isso é importante? Muitíssimo importante. Aqui. Muito bem. Muito bem. Saia no seu Face e torne a voltar. Saia no seu Face e torne a voltar. Ok? Muito bem. Aí nós temos 49 anos mais 434. Eu tenho em anos 483. Em semanas, em anos. Aqui em anos. Aqui em anos. Ok? Aqui em semanas. Aqui em semanas eu tenho 7 mais 62, 69 semanas. Quantas semanas faltam? Quantas faltam? Faltam semana. Quantos anos faltam? Faltam 7 anos. Então, exatamente aqui, ó, uma semana de 7 anos, que é equivalente a 7 anos de grande tribulação. Por isso que nós temos uma grande tribulação de 7 anos. Uma grande tribulação vai haver de 7 anos. Então, esse fim não é o fim do mundo. Esse fim é o fim das 70 semanas. Isso segundo o texto. Se você ficar... Esse fim é o 9. Agora, se você quiser criar outro contexto, aí já é caso seu. Tá? Ao contexto de Daniel, capítulo 9, verso 25, 24, 26 e 27, então virá o fim. O fim, qual o fim? Então o fim será esse, verso 27, que será essa semana que volta. Ele firmará um pacto com muitos por uma semana. Por uma semana, que é essa que falta. O anticristo firmará o pacto com muitos por uma semana. Verso 27. Ele firmará o pacto com muitos por uma semana, que é o fim, que é o que falta. E na metade da semana fará cessar o sacrifício de amanjar, que eu disse para vocês, ele próprio tempo que ele destruiu, ele vai ter que derribar. Por quê? Porque agora ele tem que se manifestar como o próprio Satanás. Ele terá que se manifestar não mais como um falso Cristo, mas ele terá que se manifestar como o próprio Satanás. Amém? Muito bem. Ok. Caminhando. Estamos caminhando. Ok? Muito bem. Muito bem. Ok. Seu áudio está dando problema? É viração, cara. É só você sair e voltar. Saia e volte. E você vai ver a aula normal. O que vocês viram aqui? Que vocês estão vendo uma base para você, então, estudar a grande tribulação. E esse fim que há de vir, verso 27, ele firmará um pacto com muitos por uma semana, metade da semana para cessar o sacrifício. Por isso que em Joel fala, capítulo 1, verso 10 em diante, fala, chorem, sacerdotes. Chorem, sacerdotes, porque o sacrifício foi tirado. Chorem, por quê? Porque a abominação chegou. Porque no meio daqueles 7 anos, ele vai tirar, ele vai se revelar verdadeiramente quem ele é. Que ele não é o Messias, ele é realmente falso. Você imagina ele, muito escrito. Diga, a igreja está sendo levada, a igreja está sendo arrebatada. Mas não diga que Cristo está voltando, porque você vai confundir as pessoas que estiverem na terra. Porque você vai embora para a glória e vai deixar a mensagem errada aqui. E as pessoas da terra vão dizer, não, é que os crentes disseram que Jesus está voltando. Então esse é o Cristo, vamos amá-lo, vamos recebê-lo, vamos adorá-lo. E vão aceitar. Eles vão culpar você, porque você disse que Jesus estava voltando e quem estava chegando é o anticristo. Era Cristo. Jesus estava voltando para a igreja e não para o mundo. Então, quando o mundo receber o anticristo, você não estará mais aqui. E você é culpado deles terem aceito a mensagem do anticristo, porque você está dizendo no teu Face que Jesus estava voltando. Jesus estava voltando para eles. Porque quem vem para o mundo agora é o anticristo. Quem vem para Israel é o anticristo. Eles estão esperando o Messias, mas ele é o anticristo. Aí, Jesus está vindo para a igreja agora.
para levar a igreja. Isso é importante aqui, eu tenho dito isso várias vezes. O fim será no ano 2028. Para com isso, Luiz. Para de falar essas coisas. Você é uma pessoa que está andando com a gente há tantos anos. Né? Tantos anos. Para com isso. Nós não temos nem dia nem a hora que Jesus vai voltar. Nós sabemos só o tempo, a estação. A estação. A estação tem vários dias uma estação. Então eu não posso dizer que dia Jesus vai voltar. Ok, muito bem. Tem umas perguntas que me aborrecem. Ok. Porque a pessoa está comigo já há bastante tempo e fica fazendo essas perguntas. Aí depois ela diz que o povo queria saber. Né? Aí faz aquela fala de graça. Ok, então. Então, já sabemos, já temos entendimento. Agora, esses 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, eles têm umas diferenças de 1.260 anos, 1.260 dias, 1.265 dias, tem uma diferença, 235 dias, tem diferenças ali, porque tem outros objetivos que eu não posso dar aqui, essa aula, eu não posso, não vou perder todo o propósito com o qual eu estou aqui esta manhã, hoje eu com vontade de dar essa aula para vocês mesmo, e você não vê tanta perturbação para eu poder dar essa aula. Ok, mas estou vencendo. Ok, agora entra esse aspecto aqui, o desenho que eu dei para vocês, entra esse desenho. Por quê? Porque, veja bem, olha só, 7, depois 62, depois uma semana. Quando total. Ok, 49 anos, 434 anos, mais 7 anos. Eu tenho aqui no total 70 semanas, eu tenho no total 490 anos. Esse desenho é importante. É onde eu queria chegar. Esse desenho. Ah? Muito bem. Agora, oi, Madrid, você não está falando. Você não tem que sair da aula, que você não entende, não está entendendo. Ok? Bem, é um privilégio para alguns. Tá? Você toma um cafezinho, deixa eu vejo você. Ok. Eu estou dizendo que o anticristo, quando vier, construirá o templo, e depois de 7 anos, quando Jesus vier, ele vai construir o templo. Ele mesmo que vai construir o templo. Ele somente. Ok? É só ler Ezequiel, capítulo 40, quando fala que o príncipe que construirá o templo. Capítulo Daniel, a partir, como são 8 capítulos, são bem assim, ok? Muito bem. Agora, vamos à classe. Macron nada, rapaz. Que Macron, coisa nenhuma. Nem vai ser Macron, nem vai ser o Papa, nem vai ser o Trump, nenhum desses aí, nenhum desses. Ainda não foi revelado quem é. Não, nem o próprio anticristo que está vivo agora sabe que ele vai ser o anticristo. Só para você ter uma ideia. Que isso aí é segundo um propósito, é segundo uma presciência de fazer isso. Ninguém vai encarar isso, tá bom? É muita besteira que a gente ouve nisso aí, né? Por isso que vocês estão cheios de ervas daninhas, cheios de problemas, cheios de picuinha, porque não tem pastor, o povo disperso, sem pastor, o povo, cada um segue seu próprio caminho, não quer receber a doutrina verdadeira, quando recebe, né? Quando Jesus te dá a oportunidade de você receber, você pisa, rejeita. Por quê? Porque o seu guarda-roupa já está cheio de roupa velha, você não quer as novidades, você está, sua cabeça está cheia de picuinha, então você não percebe. Isso é só para alguns, só para alguns. Ok. De novo aqui, 7 semanas mais 60 mais 70 semanas. 49 anos mais 434 anos que já se foram. Falta só uma semana para completar o fim das 70 semanas. Então, essa última semana aqui, essa última semana que você tem aqui, é o juízo. É o juízo que Deus reservou para o final. É o juízo do quê? Que vem sobre o seu povo, para que o seu povo reconheça que o Messias já veio. Então, esse será o fim. Esse será o fim. Então, o fim das 70 semanas, onde ele vai julgar o seu próprio povo. Como eu falei nas aulas passadas, são
São três medidas de farinha. As nações, Israel e a igreja. Então, veja só, cada uma delas tem um propósito. O tempo da graça para Israel, para a igreja, a grande tribulação para Israel e o milênio para as nações, onde Deus vai estabelecer a levedura nessas três massas, que são as três medidas de farinha. Então, essa medida na qual Deus tratará com Israel não pode tratar com a igreja, porque o tempo dos gentios acabou. O tempo dos gentios, da graça, melhor dizendo, o tempo da graça terminou, acabou, no qual ele estava tratando com a igreja. A igreja não pode ser tratada na graça e na grande tribulação e no milênio, porque cada um dos três elementos de Mateus capítulo 32 em diante é representado por uma parábola e por um tempo. A parábola para a igreja das pérolas, a parábola da rede para as nações e a parábola do tesouro escondido para Israel. Então você não pode incluir a igreja nisso, porque a graça foi a graça da igreja. A graça foi para alcançar a igreja e os povos para que eles fizessem parte da igreja. A graça é para a igreja, a grande tribulação é para Israel, porque é a última semana. E como é que você sabe? Por causa do texto. Ó. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo. 70 semanas estão decretadas. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo. Povo, Israel. Não está escrito 70 semanas estão decretadas sobre as nações da terra. Não está escrito 70 semanas estão decretadas sobre a igreja. Então, esse período é o período da igreja. Esse é o período da igreja, a graça. A tribulação é um período de Israel. O milênio é um período para as nações. Muito importante, muitíssimo importante, isso aqui. Ok? Então, esse período que firmar o Pai do mundo é o período fim. Quando Jesus disse lá em Mateus capítulo 1 a 13, esses são os princípios das dores. Depois que terminar o princípio das dores, virá o fim. Virá o fim de quê? O fim na cabeça de Jesus como judeu é o fim das 70 semanas de Daniel. Agora, é impressionante como que a graça, que é muito importante, veja como o Novo Testamento, veja só o Novo Testamento, como ele começa, eu vou marcar aqui, vou ter que marcar isso aqui para voltar, Mateus capítulo 1, versículo 17. Veja aí Mateus capítulo 1, versículo 17. Diz assim, Mateus capítulo 1, verso 17, vou apagar isso aqui. Vamos pegar um apagador. Meu apagador. Caríssimo esse apagador. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Irmão, ninguém vai gastar tempo para vocês, não, meu amigo. Ninguém vai gastar tempo para fazer isso, não. Tem tanto para fazer ali, irmãos. Tem tanto para fazer. Eu estou preocupado. Eu estou preocupado, sabia? Preocupado com o quê? Com a ignorância do nosso povo. A ignorância não é um termo de caráter, não. A ignorância é falta de conhecimento. É tão grande que pelo comentário a gente vê. Às vezes eu quero me aborrecer, mas não tenho piedade, sabe? Tenho piedade. Mateus capítulo 1, versículo 17. Mateus capítulo 1, 17. Ele fala aí, de todas as gerações de Abraão até Davi, 14. Então vamos colocar aqui, Abraão, Davi. Depois ele diz, de Davi a deportação para a Babilônia, de Davi a deportação para a Babilônia, são 14. Aí depois ele diz, da Babilônia até Cristo, até o Cristo. Olha como a Bíblia é tremenda, porque alguém diz assim, não tem nada disso na 70 semanas de Daniel no Novo Testamento, eu não creio. Viu? Então, não tem nada, porque você não lê a Bíblia. Não tem nada. Não tem nada. Aqui, olha por quê. Capítulo 1, verso 17, aí estão 70 semanas de Daniel. Veja, de Abraão a Davi, 14 gerações. 14.
Muito bem. De Babilônia, 14 gerações. Babilônia até Cristo, 14 gerações. Se você fizer o cálculo que de Davi a Babilônia foram 490 anos. Pegou aqui o mistério? E Babilônia até Cristo, mais 490 anos. Então, perdão, não foram exatamente 490, porque parou aqui. Foram 483. 483. Ok. Temos em tempo marcar isso aqui, por causa que vai fazer falta os 7 anos lá na frente. Então, de Davi a Babilônia, 490. Por isso que Deus cobrou os 70 anos. Por isso que Deus cobrou os 70 anos no cativeiro. Então, por que 70 anos são cobrados? Porque nesses 400 eles não guardaram o ano sabático. Aí uma pessoa me perguntou, pastor, mas então quer dizer que de Abraão até Davi dá quase 90 anos? Não, não dá. E por que não dá se os outros são 490, pastor? A resposta para essa pergunta. Porque os outros 510 anos que ficaram faltando, 510 anos aqui, esse de 490 a 510 anos, o povo passou em cativeiros pequenos. Cativeiros pequenos cativeiros. E quando o povo está no cativeiro, Deus não conta, não leva, não toma em conta, porque é tempo da ignorância deles. O tempo da ignorância deles. Então Deus não contou. Veja só, e Deus queria que Davi viesse antes. Não queria que Davi chegasse a passar 1.10 anos, 1.007 anos para Davi chegar. Não, mas o povo mesmo foi atrasando. Por quê? Por não guardar os anos, Deus levava o povo para os cativeiros pequenos. E acabou que eles ficaram de 490 a 510 anos em cativeiros, somando todos os pequenininhos. Aqui, 19 daqui, 23 dali, 32 dali, 40 daqui. Então, total, 490 anos. Então, como Deus só conta os anos que eles estão na Terra, então só conta as 14 gerações para 490 anos. Ok? Isso aqui é importantíssimo. Você precisa ter a Bíblia Alfa. A Bíblia Alfa está comigo. Essa Bíblia Alfa tem tudo isso aqui, ó. Tem tudo isso aqui. Aí você diz, meu Deus, eu não tenho a Bíblia Alfa. Então, tenha, mas leia. Não é para pôr lá na biblioteca como se fosse uma conquista sua. Uma conquista, eu tenho essa Bíblia. Então, esse é um princípio. Por isso que os teólogos perguntam por que aqui não dá 490. Então, estou colocando aí. Então, o que é? Da Babilônia até Cristo, são 483 contados. Aí você vê. Porque nesses 483, de Babilônia até Cristo, nós temos então que contar. Nós temos que contar, então, as 7, desde a ordem de saída da Babilônia, né, e a Jerusalém até Cristo, nós vamos ter 483 anos, que eu acabei de explicar no outro desenho. Tira um print aí, Marcelo, tira isso aí para não precisar desse desenho aqui. Precisa desse desenho aqui, pessoal. Tá? O pessoal tem que ter esse desenho aqui. Então, a minha pergunta é: quem sabe onde estão as 70 semanas de Daniel? Aqui, ó. Aqui estão as 70 semanas. Aqui. Está ali, ó. Está ali. 483. Porque até Cristo e a saída do príncipe, do Messias, então, faltam 7 anos. Isso que eu estou dando para vocês. Então, esse período em que Deus vem tratando com Israel dentro da terra, esse período que ele vem tratando com Israel dentro do seu território, é um julgamento e um juízo que Deus tem com Israel, não com a igreja. Por isso a igreja não pode passar. Logicamente, baseado em tudo isso que eu expliquei para vocês, a igreja não pode, de jeito nenhum, parar a tribulação. Ok? Aí você pergunta, o que vai haver na grande tribulação? O que vai haver na grande tribulação? Muita coisa. Muita coisa. Haverá. Algumas pessoas dizem assim, pastor, a igreja passará a grande tribulação antes de eu começar essa parte. Antes de eu começar essa parte, que é a parte importante dos desenhos que vocês têm aí na mão, que eu nem comecei ainda, nem comecei, porque tudo isso que eu falo é só introdução. Então, nós temos a grande tribulação,
que é o fim. Que é o fim, que é a 70ª semana. Aí, haverá salvos. Haverá salvos? Sim. Há salvos. Ok, haverá salvos. Haverá salvos, Senhor. E esses salvos são chamados de santos. Salvos. Só que tem um detalhe. O pessoal que está na Nova Jerusalém, não no que era, no que é, será nessa fase do será, são as almas que estão no paraíso. Estão esperando ser revestidos do corpo na terra. Porque eles vão ter que voltar. Para se encontrar conosco que estamos vivos. A igreja triunfante com a igreja, os dois vão se encontrar. Só que eles vão descer para a terra. Quando eles descerem para a terra, esse lugar será fechado. Os que forem morrer durante esse período da grande tribulação, eles não vão poder vir para cá. Esse lugar está selado. Por isso que você vai ver no trono de Deus um altar. Um altar. Esse altar, veja só. Esse altar, onde os anjos queimam incenso, que é o nosso louvor. Debaixo desse altar tem um lugar especial. É um altar gigante. É um altar gigante. Debaixo desse altar, como Deus não terá mais esse paraíso para colocar os santos que morreram na grande tribulação, ele colocará debaixo do altar. Por isso que você vê que eles estão debaixo do altar, por causa que o paraíso já terá sido tirado aqui. Porque todos os que estão no paraíso descerão para receber o seu corpo e juntos iremos para o presente. Porque para estar no presente, tem que ter corpo ressurreto como o de Cristo. Mas isso aqui é aula, isso aqui é outra aula, totalmente outra aula. Isso aqui é outra aula. É importante você estudar. A gente fez o tempo, né? Nosso tempo terminou. Nosso tempo acabou nesse momento. Então, ao mesmo tempo que eu fico alegre por ter dado essa aula, também fico triste por não ter entrado nessa aula. Amém? Amanhã, então, a gente entra direto nela, certo? Não perca as aulas amanhã. Amanhã, fique ativo, fique vivo. Amanhã nós vamos, então, entrar na aula já a partir desse ponto. Amém? Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Não se esqueçam que vocês podem ter um projeto 99. O projeto 99, você por R$99 você tem todos esses cursos que eu dou separado, como Apocalipse, 12 dia, família, todos esses cursos você pode tê-los dentro do projeto 99. Você com R$99 você paga R$1.200 por um curso, R$600 por um curso, R$400 por um curso, você paga e vai receber você tem ao decorrer do tempo que vai passando. Amém? Então, entre lá no jesus.com, baixe os desenhos. Pode colocar aí onde estão o link dos desenhos. Alguém pode colocar aí os links dos desenhos para mim, por favor, para você achar. Não gosto de dar oferta, mas ali as apostilas. A forma de você estar ofertando é a forma de você estar abençoando o ministério. Eu realmente estou feliz porque 5 pessoas fizeram uma oferta, 15 pessoas compraram os desenhos. Ao comprar o desenho, também está dando uma oferta. Então, você fica com um bem espiritual e nos abençoa também. Que Deus abençoe, vamos dar glória a Deus tudo. Glorificado seja o teu nome, Senhor, pelo privilégio que nós temos, Senhor amado, de ter esse tempo, de estar com os teus filhos, Senhor, da palavra, em nome do Senhor Jesus. O aplicativo Seminário Osana Internacional. E acompanhe a gente por ali. Osana Internacional, tanto como o pessoal da Apple, todos eles. Qualquer pessoa pode ter, qualquer pessoa baixar. Obrigado, José Santos, obrigado, ministro Fábio dos Santos, Eduardo, obrigado, Berenice, obrigado, Deus abençoe, muito obrigado. Deus abençoe, obrigado, Deus abençoe. Todos os desenhos,
99. Coloque também dos desenhos, amém? Ok, os planos. Muito obrigado. Josi, Agemiro, Gil Fernandes, obrigado. Deus abençoe. Oh, bendito seja o nome. Deus abençoe. Sérgio Dias, Deus abençoe. José Agemiro, Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado, Henrique Fernando de Mendes. Obrigado. Obrigado, João Batista. Pode entrar aí no nosso do Nelson aí da aula. E lá tem o Nelson. Entra lá, João Batista, no meu inbox. Passo para você. Amém? Obrigado. 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 Isso mesmo, Marcelo. Doações nacionais. Aí está com Marcelo para você. Obrigado. Obrigado, Samuel. Obrigado. Leila. Obrigado, Jobson Marcelo. Obrigado, Marilza. Obrigado. Pedro. Obrigado, Eduardo Marrado. Deus abençoe as Figueiras, do Nilson, meu velho amigo. Deus obrigado. E Deus abençoe. Waynes, Ayala, Carlos, obrigado, João. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Eliabe, Santorini. Obrigado, José Santos. Obrigado, Fransley. Obrigado, Gil. Obrigado, Henrique Fernanda Mendonça. Obrigado, obrigado, Deus. Muito obrigado, Eduardo Valente. Obrigado, Mateus. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.